Olá, boa tarde. Você acompanha agora as notícias do Gazeta News. Os metroviários estão reunidos neste momento para decidir se continuam com a greve iniciada hoje na capital. A expectativa é que a decisão sobre a continuidade da paralisação seja anunciada a qualquer momento. A repórter Carla Rodeiro acompanha a volta do paulistano para casa depois de uma manhã de caos. Boa tarde, Carla. Me ouve? Olha, 7 estações voltaram a funcionar durante a tarde, mas das 63, 25 ainda permanecem fechadas. Então, neste momento, a linha azul funciona da Saúde até a Luz, a linha vermelha da estação Marechal Deodoro até o Tatuapé, a linha verde da Ana Rosa até a Vila Madalena. As linhas lilás e amarela funcionam normalmente. Aqui no terminal de ônibus do Parque Dom Pedro, o movimento começa a aumentar nessa volta para casa difícil do paulistano hoje. Há filas nas plataformas e alguns ônibus já saem daqui lotados. A estimativa é de que o movimento neste terminal hoje foi 40% maior que o normal por causa da greve do metrô, que afetou também o trânsito na cidade. De manhã nós tivemos recorde com 209 quilômetros de lentidão, mas agora à tarde a situação é um pouco melhor. Neste momento, há 99 quilômetros de filas na cidade. Mariana. Obrigada. E mesmo cientes da paralisação anunciada ontem, os passageiros enfrentaram muitos transtornos hoje cedo. Muitos usuários foram pegos de surpresa nesta manhã com as portas das estações fechadas. Eles esperavam que os metroviários estivessem a postos, já que o metrô conseguiu liminar junto ao Tribunal Regional do Trabalho para que os funcionários trabalhassem nos horários de pico da manhã e de tarde com 100% do efetivo. Em caso de descumprimento, está prevista uma multa diária de R$100 mil. Por volta das 7 horas, algumas estações das linhas azul, verde e vermelha passaram a operar parcialmente. Apesar disso, houve muitas reclamações. Um descaso porque, assim, qualquer movimentação prejudica o trabalhador e a gente, nessa parte, somos os que mais precisam, os mais prejudicados, né? Eu acho um absurdo, porque fica um monte de gente, ninguém sabe informar nada. Você pergunta para as pessoas que trabalham dentro mesmo das estações, eles não sabem de informar. Na estação Itaquera, na Zona Leste, as entradas que dão acesso aos trens da CPTM amanheceram fechadas. Passageiros exaltados derrubaram os portões e pularam as catracas para acessar a plataforma. A polícia militar foi ao local para conter o tumulto. 10 minutos depois, a estação foi liberada e os passageiros puderam embarcar normalmente. Mas o metrô continuou paralisado. A estimativa é que mais de 4 milhões de pessoas tenham sido prejudicadas. Muitos usuários não tiveram como chegar ao trabalho hoje. Chegamos aqui para trabalhar e estamos indignados porque não tem metrô, o trem não está parando aqui também. E agora nós estamos aqui, acordamos cedo e viemos para trabalhar e não chega aqui, bate com a cara na parede e não tem ninguém para dar uma solução para a gente. Como se sente? Um fracasso, né? Que a gente quer trabalhar, prestar serviço e não tem como ir para o trabalho. Mas vai explicar isso para os patrão, né? Os ônibus estão muito cheios. Muito cheio. E eu não tenho coragem de sair nessa muvuca empurrando o povo. Aí, por isso que eu não peguei ainda. Inclusive, nem os taxistas estão querendo fazer corrida até a região da Zona Leste. Segundo eles, é a pior região. Por que eles falam para vocês? Por causa do trânsito. Parei em 3 pontos e nenhum quer fazer a corrida. E a repórter Fernanda Azevedo acompanha a reunião entre os metroviários e os representantes do Tribunal Regional do Trabalho e tem ao vivo, por telefone, as informações. Fernanda. Mariana, acabou sem acordo a audiência de instrução e conciliação aqui no Tribunal Regional do Trabalho entre o metrô e o Sindicato dos Metroviários. O metrô, assim que iniciou a audiência, retirou a proposta que já havia sido negociada de 8,7%. Os metroviários, então, reduziram o índice de 16,5% para 12,2%. Pressionados pela desembargadora que preside a audiência, o metrô voltou ao patamar de 8,7% de reajuste. Segundo o presidente
do metrô, Luiz Antônio Carvalho Pacheco, essa é a capacidade máxima do metrô, já que não há reajuste de tarifa há 2 anos. De qualquer maneira, a desembargadora Hilma Aparecida Emérito, vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho, determinou que os trabalhadores cumpram a decisão liminar de oferecer 100% da capacidade nos horários de pico e 70% nos outros horários. Agora, os metroviários seguem para uma assembleia para decidir os rumos da paralisação. De qualquer maneira, a Justiça deve se posicionar na semana que vem, no início da semana que vem, sobre a legalidade da greve. Mariana. Obrigada, Fernanda. O governador Geraldo Alckmin disse que a greve tem motivação política. Segundo Alckmin, a proposta oferecida pelo metrô equivale ao dobro da inflação. O metrô protocolou no Tribunal Regional de Trabalho um pedido para que a paralisação seja considerada abusiva. A greve prejudicou 4,6 milhões de usuários. O Sindicato dos Metroviários afirmou que a pauta de reivindicações foi entregue no dia 15 de abril, mas que até agora o governo não se posicionou para discutir o assunto. E vamos agora com as informações do trânsito. Hoje a capital registrou 209 quilômetros de congestionamentos, um recorde de trânsito pela manhã. Neste momento são 99 quilômetros de vias paradas. Começamos com imagens da Marginal Pinheiros. No sentido Marginal Tietê, o trânsito até que está fluindo, mas está pesado nesse momento. Acima do vídeo, sentido Interlagos, o trânsito também está carregado. Agora, corredor Norte-Sul, Avenida Moreira Guimarães, embaixo do vídeo. Para quem segue na direção do aeroporto, o trânsito está fluindo bem, o motorista não encontra problemas. E sentido centro, acima do vídeo, também o motorista não encontra lentidão. Agora vamos para a Avenida Paulista, ali na altura do MASP. Embaixo do vídeo, no sentido Paraíso, o trânsito está carregado, o motorista já começa a encontrar complicações. E no sentido Consolação, acima do vídeo, também. E por fim, a Radial Leste, à direita, no sentido bairro, o trânsito está carregado, mas até que fluindo neste momento, e no sentido centro está mais livre. E o frio finalmente deu uma trégua ao paulistano. Hoje o sol brilhou forte e as temperaturas subiram, chegando aos 26 graus aqui na capital. Como será que fica o tempo amanhã? Vamos à previsão? As temperaturas ficam agradáveis amanhã aqui na capital e até faz calor no interior do estado. Áreas de instabilidade associadas à frente fria que está no sul do país contribuem para o aumento da nebulosidade em todas as regiões paulistas e provocam chuvas, principalmente na região que faz divisa com o Paraná. As temperaturas sobem um pouquinho e o frio da madrugada diminui consideravelmente. Faz calor amanhã de 29 graus em Presidente Prudente e de 30 graus em Presidente Bernardes. Na região de Ribeirão Preto, faz calorão de 32 graus. E no litoral, os termômetros ficam perto da marca dos 28 graus amanhã. Aqui na capital, as chuvas devem ser localizadas e rápidas. As temperaturas ficam agradáveis. Amanhã, mínima de 17 e máxima na casa dos 26 graus. No final de semana, o tempo abre e a máxima fica em torno dos 26 no sábado e dos 27 graus no domingo. A polícia do Rio de Janeiro investiga a participação do casal suspeito de matar um zelador aqui em São Paulo em outro crime, esse último cometido há 9 anos. O publicitário Eduardo Martins, de 47 anos, e sua mulher, a advogada Ieda Martins, de 42, são investigados por suspeita de assassinar o ex-marido dela, o empresário José Jair Farias, em 2005. As informações foram confirmadas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, que investiga o caso e pode até convocar Eduardo para prestar esclarecimentos. Ele e a mulher são suspeitos de matar o zelador Gesi Souza, de 63 anos, na capital paulista. Eduardo, morador do mesmo prédio, está preso temporariamente após confessar ter esquartejado, ocultado e queimado o corpo do zelador. Já a esposa dele foi solta depois que o marido a inocentou do crime, em um vídeo divulgado pela polícia. Jardins verticais ou suspensos estão ganhando cada vez mais espaço aqui em São Paulo. A nova onda verde garante economia de água e deixa a temperatura nos prédios mais agradável. Um
jardim bem cuidado com 130 árvores nativas da cidade de São Paulo e que chegarão a 4 metros de altura. Uma área de campo de cerrado com espécies em extinção, tudo num espaço de 700 metros quadrados. Mas este não é um jardim comum. Veja onde ele está sendo cultivado. No 3º andar do edifício Gazeta, sede da Fundação Casper Libero. O primeiro terraço sustentável da Avenida Paulista. Um projeto paisagístico que mostra uma nova tendência, muito comum na Alemanha e que está ganhando espaço no Brasil, a dos telhados verdes. Eles trazem para cima dos prédios ou para cima da construção aquela vegetação que existia ali 200, 300 anos atrás, que é a Mata Atlântica e o Cerrado. Quem passa pela marginal do Rio Pinheiros, perto de Santo Amaro, na Zona Sul, logo se depara com esta ponte. E olhando com um pouco mais de atenção, vemos mais um jardim suspenso. A ponte liga o bairro do Socorro à estação Santo Amaro da CPTM e foi construída por uma empresa para facilitar a passagem dos funcionários, que antes precisavam dar uma grande volta para chegar ao trabalho. Ajudou tanto a travessia quanto a paisagem, um pouco a visão melhorou. Um investimento de 5 milhões de reais. A estrutura, que fica a 2,5 metros de altura em relação à água do rio, se move para a passagem das embarcações. Essas imagens são de dezembro do ano passado, quando a ponte foi inaugurada e o jardim começava a tomar forma. A ideia de se criar um jardim suspenso aqui em cima da ponte foi o de resgatar um pouco como era a região antigamente, antes do desmatamento. Tanto que aqui no jardim foram usadas plantas e árvores da Mata Atlântica. Ele vai servir de abrigo para a avifauna, se ele for nativo, e aí a gente vai ter mais pássaros que combatem pragas como baratas e cupins, por exemplo. Ele vai reciclar o ar, filtrar esse ar, enfim, é uma série de benefícios que melhora a qualidade de vida e a saúde das pessoas. E o Gazeta News de hoje termina aqui. Mais notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com o Gazeta Esportivo. Até amanhã.